Vamos caminhando nessa quarta semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo com essa arma tão importante e especial que a gente já entendeu que essa parte nós temos que buscar. Não adianta ficar esperando que ela venha, porque essa tem que buscar. E é muito importante porque isso faz com que a gente também tenha mais uma atitude, não só conhecer e ter acesso a uma arma ou enfim, pegar ela para usar, mas ir buscar. Isso requer da gente uma atitude, uma iniciativa. Isso é importante numa luta. Sim, com certeza, né? Faz toda a diferença. Já faz parte do próprio treinamento, se a gente pudesse usar a mesma comparação, esse gesto, né? De sair de si, de ir ao encontro. E assim, o mais bonito é aquela certeza de que uma vez que eu vou buscar, eu vou encontrar. Porque poderia, eu saio para buscar e não sei onde vou e fico perdido. Não. Esse é o tipo de busca que a gente já tem certeza que vai ser acolhido, que vai encontrar aquilo que buscou, né? Então acho que até por essa razão o êxito da vitória ele é mais garantido ainda. Então realmente esse movimento de saída ele é muito necessário e é importante que a gente pense isso justo nesta semana em que a gente está falando sobre a igreja, mas de modo muito particular sobre os sacramentos, né? Como que eles são essa extensão de Cristo, dos órgãos vitais, né? Eles são os órgãos vitais da igreja. Nasceram com ela e permanecerão com ela até o último dia. No céu não haverá sacramentos, né? Porque o sacramento é um véu que nos comunica a graça de Deus, mas no céu nós já estaremos diante do próprio Deus. Então não haverá mais o pão da Eucaristia porque nós já estaremos diante do próprio Cristo, entende? Então o sacramento é esse presente de Deus para nós enquanto estamos peregrinando neste mundo. Então daí a necessidade também de recorrer a eles enquanto estamos aqui. E os efeitos deles, né, na nossa vida. Nós vimos o batismo e a crisma e os outros sacramentos que o padre foi dizendo. Então, sim, tudo isso, esses sacramentos, essas armas são importantes. Se a gente não busca, a gente fica indefeso. Querendo ou não, fica indefeso, porque nós estamos sem aquela graça santificante ou própria daquele sacramento para nos fortalecer, para nos dar, muitas vezes, direcionamento, nos mostrar qual a postura que nós devemos ter na nossa vida, até para evitar ciladas, porque quando nós sabemos o que nós devemos ou não fazer, aquilo que nós devemos ou não buscar e procurar, as atitudes que nós devemos ou não, a gente vai meio que se protegendo e vai escapando um pouco dessas ciladas do demônio. Eu acredito que hoje, padre, diante dessa arma, que infelizmente não se busca quase, né? Não se dá importância, acha que tanto faz, tanto fez, quanto que a gente fica indefeso, porque hoje o senhor vai falar sobre a arma espiritual que a igreja nos dá e nos oferece, que é o matrimônio. Realmente a gente fala com muita preocupação de perceber esse movimento cada vez menor de procura, né, do sacramento do matrimônio. E o padre Márcio Sartori fala muito isso, né? Às vezes a coisa lá em casa não está muito bem, mas será que não está faltando alguma coisa aí? E aí vai ver, né, a vida do casal está sacramentalmente irregular, está faltando a bênção de Deus ali naquele matrimônio. Então é importante sim que a gente recorra à igreja, né, para abençoar essa união. Porque a união do homem e da mulher, ela existe desde que Deus criou o mundo, né? A gente tem lá o relato do Gênesis, Deus criou homem e mulher, a sua imagem os criou, coisa e tal. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Isso está no Gênesis e Jesus lembra isso lá no Evangelho de Mateus, quando ele é interrogado sobre a questão do divórcio, que Moisés tinha permitido. Aí Jesus responde, né? Mas Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas desde o princípio não foi assim. Aí Jesus lembra exatamente o texto que eu acabei de citar do Gênesis. O homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse é o projeto de Deus para a família. Então essa união que existe desde sempre foi elevada por Jesus à dignidade de sacramento. Então a união de dois batizados é um sacramento. Existe uma união natural, um homem e uma mulher,
E essa união entre batizados, ela é elevada à dignidade de sacramento, sacramento de serviço, como a gente já comentou em vídeos anteriores, né? Então esse é o sacramento que manifesta o amor de Deus pela humanidade. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, ele fala exatamente isso de maneira assim, muito profunda. A união do homem e da mulher é um mistério grande. Eu o interpreto com relação à união de Cristo com a Igreja. Então Cristo é o esposo, a Igreja é a esposa de Cristo, sem ruga, sem mancha, resplandecente de beleza, ornada de virtudes, né? Então a Igreja e Cristo são também representados por essa imagem bíblica do esposo, da esposa. Então o matrimônio é esse sacramento que é a bênção de Deus na vida de um casal, de uma família. E a própria Bíblia, toda ela, só para vocês verem como que Deus ama esse sacramento, Deus tem um carinho especial por esse sacramento, porque toda a Bíblia está falando de histórias de famílias, história de uniões, né? Porque começou com Adão e Eva e termina lá no Apocalipse também com a festa das núpcias do Cordeiro, né? Então é um começo e um fim falando de união esponsal. E ao longo de toda a Bíblia a gente vai encontrando ali histórias também que revelam esse carinho especial de Deus pelo seu povo. Quantas vezes os profetas mesmos usaram essa imagem de um casamento para falar do quanto Deus nos ama, né? Às vezes até para falar da nossa infidelidade, Deus se utilizava da imagem do casamento. Então tem lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, São Paulo cita várias vezes. Então tudo isso para mostrar o carinho especial que Deus tem por este sacramento. E uma vez eu estava em Guariba ainda, eu era seminarista, e estava preparando a homilia justamente sobre esse episódio de Mateus, quando eles perguntam a Jesus sobre o divórcio. E o biblista estava dizendo assim, que a palavra divórcio em hebraico se escreve com 2 letras. Então eu não me lembro quais são não, mas tem lá aquelas 2 letrinhas. Vamos fazer de conta aqui que é o A e o B. Então A e B em hebraico é divórcio. Para mostrar o quanto que Deus tem resistência ao divórcio, em todo o Antigo Testamento você não encontra essas 2 palavras juntas, nem mesmo dentro de outra palavra. Só para mostrar assim o quanto que Deus repudia a ideia de manchar, né, de quebrar o vínculo do matrimônio. Então essas 2 palavras que representam o divórcio no hebraico, elas nunca aparecem juntas em todo o Antigo Testamento. Só para mostrar que realmente o projeto de Deus é de amor, é de fidelidade, é de união. Ah, padre, mas nem sempre esse é o ideal, nem sempre é assim. Tudo bem, vamos abrir o parênteses aqui e dizer que algumas uniões não foram unidas por Deus, né? Jesus diz no Evangelho, ninguém separa o que Deus uniu, mas nem tudo é Deus que une. Às vezes a pessoa se une por interesse, está de olho na herança, né? Isso não foi Deus que uniu. Então um casamento desse, claro que não se sustenta. Ou existem casos de agressão, né? São Paulo vai dizer, olha, esposas, sede submissas aos maridos. Vamos lá, o pessoal às vezes arrepia com essa palavra. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então pronto. Então como foi que Cristo amou a igreja? Se dando por ela, dando a vida por ela, derramando seu sangue por ela. Então se o marido é capaz de fazer isso pela esposa, ele merece, entre aspas aqui, a submissão da esposa. O que é submissão? É estar debaixo da mesma missão, né? Submisso, estar debaixo da mesma missão. Então, se o marido é capaz de dar a vida, de derramar o seu sangue para salvar a esposa e os filhos, esse marido merece todo o respeito, a submissão da sua família. Entende? Agora, se é um marido que bate, que agride, ele não está amando a família, não está amando a esposa como Cristo amou a igreja. Então, tudo isso precisa ser muito bem entendido, para a gente também não colocar um fardo pesado demais sobre os ombros daquelas pessoas que às vezes leem, não interpretam bem, né, o próprio ensinamento da igreja e acham que a igreja está colocando um peso sobre a vida das pessoas. Então aqui esse parênteses precisa ser feito. Nem toda união que existe foi Deus quem quis. Por isso que a gente tem um processo eclesiástico, canônico, que se chama nulidade. Não é anulação, tá? A igreja nunca anula um casamento se aquele casamento foi válido. O que dissolve um vínculo matrimonial válido é a morte de um dos cônjuges.
Vocês estão unidos até que a morte os separe. Agora, se é desses casos em que existiu interesse, existiu uma obrigação, não foi um casamento livre, ou não havia ali abertura à vida, né, o desejo de acolher os filhos que Deus enviar, ou então estava ali a questão aquela ideia, sabe, vamos ver se dá certo. Se existe isso já no início, é um vício matrimonial, é um vício de consentimento, melhor dizendo. Então, nesses casos, não é que a igreja vai anular um casamento, ela vai dizer, se houve vício no consentimento, que aquele casamento nunca existiu. Se ele nunca existiu, ele é nulo. Ainda que tenha existido a cerimônia, tinha lá o padre, tinha o diácono, né, tinha as testemunhas, que a gente chama de padrinhos, tinha o povo lá participando, a comunidade, tudo bem, mas tudo aquilo lá não passou de um teatro, porque quem celebra o matrimônio não é o padre, não é o diácono, são os noivos. E se eles não estão em condição de celebrar devidamente o matrimônio para que ele seja válido, ele não existe. Entende? É como se alguém que não é padre pega lá uma hóstia e diz, tomai e comei, isso é meu corpo. Pode te repetir quantas vezes quiser, não vai se tornar corpo de Cristo, porque não é um sacerdote validamente ordenado. A mesma coisa, um casal, porque já que são os noivos que celebram o matrimônio, se eles não estão em condição de celebrar, o matrimônio é inválido, ele não existe. Por isso que a igreja, depois de uma séria investigação, ela pode dizer, esse matrimônio é nulo, ele nunca existiu. E aí a pessoa está livre, né? Não está mais amarrada a um vínculo que na verdade nunca teve, entende? Então a igreja não tem um divórcio religioso, né, que a gente chama de nulidade, não é isso. É uma investigação que é feita para dizer, de fato, o que Deus une ninguém separa, mas nem tudo é Deus que une, por isso existe ali o processo de nulidade matrimonial. Mas de outro modo, se é válido, se existe ali a liberdade, né, o consentimento é livre, responsável, fruto de uma decisão madura dos dois, já que são eles que se unem, né, são eles que celebram o matrimônio. Se tem ali um desejo de indissolubilidade, ou seja, é até que a morte nos separe. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, estamos aqui juntos um pelo outro e pelos nossos filhos, que é o terceiro fator aqui, né? A fecundidade. Estão dispostos a acolher os filhos que Deus enviar. E aqui é importante a gente também falar que não se trata de quantidade, tá? Eu acho muito bonitas famílias numerosas e tem havido um movimento aí com relação a isso, a gente tem percebido assim. Só que a questão não é o número, mas realmente o desejo e o coração aberto ao desejo de Deus. Então, é acolher os filhos que Deus enviar. Não é ficar controlando. O que é controlar? É o uso do anticoncepcional, é o preservativo. Quer dizer, essas coisas não estão condizentes com o matrimônio. Ah, mas então como é que a gente faz? Procura a igreja, procura um padre que seja formado em moral, a moral cristã sobre o matrimônio, sobre a sexualidade. Ele vai saber orientar, né, que o casal, como é que ele deve viver a castidade no matrimônio? Como é que se deve viver a questão da fecundidade, né? A paternidade responsável. Existem métodos, né, naturais que a igreja recomenda, que a igreja ensina. Não precisa recorrer a esses métodos antinaturais, que inclusive são pecado. Então o matrimônio é tão querido por Deus que ele tem todo esse sentido, né? Claro que a gente foi falando muita coisa aqui, algumas até técnicas, mas para a gente entender realmente que a igreja tem uma posição muito clara sobre como viver esse sacramento para que ele seja sinal da graça de Deus na vida daquela família, na vida daquele casal. E a gente tem que se preocupar realmente com isso, porque os dois projetos do diabo é destruir a igreja e destruir a família. E como é que ele vai destruir a família? Atacando, em primeiro lugar, o matrimônio. Atacando os filhos, atacando o casamento. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, que a gente conheça a razão do matrimônio, por que a igreja orienta assim, assado, para que a gente possa, então, orientar também outras pessoas, né? Às vezes você sabe de alguém que está aí oprimido por um matrimônio que você sabe que nunca existiu, porque a pessoa casou obrigada, né? Ou porque eles nunca tiveram filhos, não quiseram, porque já sabia que não ia dar certo. Quer dizer, a pessoa está amarrada a um casamento que não existe. E às vezes ela fica impedida da comunhão
sendo que tem um caminho para poder regularizar isso, né, ou livrar a pessoa dessa opressão, entende? Então tudo isso está sendo dito aqui até para que esse projeto do diabo não se consolide, porque ele quer destruir igreja e família. E a família ele começa atacando principalmente o matrimônio. Então é bom que a gente entenda, peça hoje a intercessão de São Miguel por essa intenção especial, né, pela intenção das famílias, dos jovens namorados, para que aceitem, para que entendam qual é a proposta da igreja para um namoro santo, né, para que eles, durante o namoro, é o tempo de se conhecer, é o tempo de conversar sobre as coisas importantes da vida, conversar sobre a educação dos filhos, né, é abrir-se a Deus e ao seu projeto, entende? Tudo isso tem que ser conversado durante o namoro. O namoro não é para outra coisa. O namoro não é um parque de diversões, né? E às vezes a gente vai vendo que a coisa acontece meio assim, né? Transformam o ato sexual num playground, né, e é só para se divertir, e aí você faz do outro um objeto de satisfação pessoal. Quer dizer, depois, claro que um casamento que teve como base esse tipo de comportamento não vai dar certo. Então, entender aquilo que a igreja orienta, aquilo que a igreja ensina, buscar alguém, ou um padre que possa ser um diretor espiritual, ou um casal que vive santamente seu matrimônio, que ama a família, que ama a igreja, para que possa orientá-los, né? Então, é por essa razão que hoje a gente está falando tanto sobre o matrimônio, porque ele realmente está sendo muito atacado e ele precisa ser defendido. Então, para que a gente possa recolocar as coisas no lugar, né, quando eu falava principalmente para os jovens, de não inverter as coisas, né? Cada coisa tem o seu tempo, tem o seu lugar. A gente vai vendo que a sociedade vai se degradando, porque olha uma inversão que é muito comum hoje. Os jovens vão se tornando pai e mãe antes de se tornar marido e mulher. Então, quer dizer, olha a coisa invertida, entende? Então isso precisa ser reorganizado, precisa ser recolocado no lugar. Então nada melhor que a oração, que o conhecimento, que uma reta orientação para a gente lutar contra as estratégias do diabo de destruir a família. Nós vamos cair então em várias ciladas, né? Uma delas é casais, né, cristãos, moças e rapazes que são católicos, que nasceram, foram batizados, todos os sacramentos, e chega na hora do sacramento do matrimônio, não entende ou não dá o devido valor. Então, a gente é tão, assim, busca conhecimento de tantas coisas e parece que quando chega em alguns momentos, por exemplo, no sacramento do matrimônio, não vale a pena. O povo casa e depois vive uma vida horrorosa, não dá testemunho, eu também não quero isso para aqui. Mas então por que não vai buscar entender a força, a bênção, a graça do sacramento do matrimônio? E já vai então caindo nessas conversas de cabeleireiro, de manicure, de boteco e assim vai, né? Então são várias as ciladas. Outra, casou-se. Casamento realmente não deu certo, houve uma separação, foi inevitável. Aí, né, o homem ou a mulher encontra uma outra pessoa, uma pessoa boa, vamos dizer assim, e aí eles se unem, então como casal de segunda união. Aí estão impedidos dos sacramentos, porque a falta do sacramento do matrimônio impede a confissão e impede a Eucaristia, né? Então, olha lá, já vai ficando enfraquecido. Tá num casal de segunda união, tá lá no segunda união, mas não busca, nem quer saber se o casamento de um ou de outro aconteceu, é nulo, não. Se tem motivos, procura, eu sempre falo isso, procura. Mas dá muito trabalho, fica muito caro. Gente, é justo que muito custe aquilo que muito vale. E nem é tanto assim, viu, padre? Porque já mudou muita coisa. O Papa Francisco ele tem pedido às dioceses, aos tribunais, né, que deem um pouco mais de celeridade a esses processos, né, justamente por conhecer, né, a realidade pastoral e que as pessoas sofrem muito com isso. E realmente, a gente não precisa ficar preso a uma situação de opressão assim, espiritual, moral. A gente tem caminhos para se livrar disso. E aqueles caminhos onde a nulidade não é possível, porque o matrimônio é válido, a igreja recomenda, ela ensina, ela fala sobre a separação de corpos. Então, realmente, o teu marido, você é casado com ele, um casamento válido, vocês têm filhos e tudo mais. Só que ele, depois de casado,
começou o adultério, a traição, começou a ficar agressivo, mas esse é um casamento válido. Mas é insustentável separação de corpos. Às vezes a pessoa tem, não sei se por ouvir falar, eu sou separado, eu não posso comungar. Não, separado, mas você vive sozinho, você cuida dos seus filhos, não tem problema nenhum. Realmente o impedimento é de uma segunda união, de um casamento válido, tá certo? Então tudo isso, claro que aqui talvez a gente tenha muito pouco tempo para falar de assuntos muito profundos, são questões muito delicadas. A gente está só jogando a questão até para que desperte aí o interesse em alguém de buscar saber mais sobre o assunto, mas só para dizer, existem caminhos, não precisa ficar preso a uma situação insustentável. Seja do ponto de vista moral, porque dentro de casa já não dá mais, seja do ponto de vista espiritual, porque você está se privando da graça dos sacramentos, sendo que existe maneira de sair disso. Então, tudo isso que está sendo dito hoje é mais para despertar para a necessidade de buscar, né? A gente está falando muito isso essa semana. Busque. Não espera que chegar alguém na sua porta para te dizer o que fazer. Busque, né? Procure saber. Vá atrás, porque existe solução. E mesmo o casal de segunda união, padre, ele nesse caso ele está impedido de receber a Eucaristia, está impedido do sacramento da confissão, e aí tem os motivos, mas não está excluído da missa. Não está excluído de uma vida de igreja, pelo contrário, né? Nós temos aqui na comunidade, muito próximo de nós, casais de segunda união que são um exemplo, padre. Exemplo para casal que tem o sacramento do matrimônio, porque rezam juntos, vão à missa juntos, os filhos vão na catequese, são coroinha, é acólito, participa de encontro de jovens, de retiro de carnaval, são jovens que estão inseridos na igreja. Então, assim, casal de segundo não pode ir à missa, está fora da igreja católica. Isso é mentira, isso é uma grande cilada, não é verdade? Sim, e mesmo porque existem várias situações semelhantes a essas. Por exemplo, quando a mulher tem o desejo do matrimônio, mas o marido não quer saber de casar. Se fala, já vira briga. Então, quer dizer, é uma situação que também tem um remédio, né? Olha. Existe lá, claro que depois vai precisar de alguém que explique melhor isso, mas a tal da sanação na raiz. A sanação radical. O bispo pode, né, conferir para aquela pessoa que tem o desejo do matrimônio a graça do sacramento, mesmo que o outro não queira. Então é um remédio para uma situação assim, em que um dos dois quer o sacramento, busca o sacramento, mas como depende dos dois, né, o outro não quer, não aceita, não vai. Então o bispo, pelo poder que lhe é conferido como sucessor dos apóstolos, ele tem como sanar esse problema na raiz, entende? Outra situação, quando um é católico, o outro não, né? O sacramento é entre batizados, mas às vezes acontece de não ser batizado na mesma denominação, né? Tem também caminho para isso. Existe o casamento, né, o matrimônio com disparidade de culto. Tem lá uma série de recomendações, de orientações sobre esse tipo de situação. Quando um é católico, é batizado, e o outro não, é ateu ou é de outra religião que não é cristã, tem caminhos para as mais diversas situações que a gente possa encontrar dessas dificuldades, poderíamos colocar entre aspas aqui, né? Essas dificuldades pastorais, tem caminhos, mas a gente tem que sair do comodismo, tem que se sacrificar um pouquinho para poder encontrar a resposta, né? Para encontrar a solução para essa ou para aquela situação. Então, com a graça de Deus, essa quaresma de São Miguel tá desvendando, né? Tá desvendando todas aquelas mentiras, aquelas falsidades, todas aquelas ciladas que a gente estava caindo até hoje, né? Mas hoje não. Foi muito superficial porque a gente não tem tempo aqui, quem sabe numa outra oportunidade, mas eu acredito que tudo aquilo que nós ouvimos, eu aprendi muito, e eu vou, com a graça de Deus, vou poder ajudar muita gente a escapar dessa cilada do demônio, buscando, né, qualquer uma das realidades dessa que o padre disse. Então, vamos rezar hoje, rezar com muita alegria, rezar com muita confiança e com o coração agradecido, porque todas as mentiras, quase todas talvez,
que a gente tinha ouvido falar em relação ao matrimônio, hoje caíram por terra. Porém, é preciso que nós façamos a nossa parte. Temos que ir buscar. Então vamos rezar. Entre nós, se existem pessoas com algum desses casos que o padre aqui mencionou, nós vamos rezar para que essas pessoas tenham força, tenham coragem, tenham determinação e vão buscar essa arma, né? Vão em busca dessa arma para ficar mais perto de Deus, para ter essa vida sacramental. Então, com muita fé e muita confiança, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Virgem Maria, nosso auxílio, uma das armas espirituais, é a ela que nós vamos recorrer agora, rezando. Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o início recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e terna Mãe, vós sereis para sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe,
enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Padre, eu louvo a Deus por essa semana em que nós estamos vendo, né, essa arma espiritual que é a igreja e tudo aquilo que ela nos oferece, né, e o quanto que a gente vai caindo nas mentiras, na maldade e nas ciladas do demônio. A gente precisa sempre recorrer àquilo que são os ensinamentos da igreja de 2000 anos, né? O depósito da fé. Então, como Jesus falava no Evangelho, né? Tem que ser como aquele pai de família sábio e prudente que sabe tirar do seu baú coisas novas e velhas. Então, o depósito da fé é um pouco isso. Então, as respostas estão ali. A gente às vezes não busca ou tem preguiça, não sei que motivo que é, mas às vezes a gente vai se deixando levar por aquilo que ouviu ou se contenta com isso, né? E não vai às fontes de fato. E aí fica um problema danado, porque a gente acaba colocando coisa na cabeça e inventando verdades que não existem, né? Seja sobre a situação sacramental, seja sobre a prática religiosa, né, a moral cristã, enfim. É preciso muita atenção realmente e muita disposição do espírito para buscar a verdade. Fazer aquele movimento de Santo Agostinho, né, de buscar sempre. Tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Eu te buscava fora e tu estavas dentro de mim. Então esse movimento de ir até o Senhor, de quem o nosso coração tem sede, ele é muito necessário. Necessário e importantíssimo, né? E a nossa comunidade está preparando para agora, o dia 17 de setembro, um aprofundamento para casais. Ah, que tipo de casal? Namorado, noivo, casal que tem o sacramento do matrimônio, casal que pode se casar, que pode buscar o matrimônio, mas ainda não se decidiu, e casal de segunda união, ou como a igreja trata, casal de casos especiais. Olha, é tão mais bonito, casal de segunda união parece que é tão pejorativo, né? Quando eu conheci casais de caso especial, é um caso especial. Então, esse aprofundamento é para esses casais, né? Porque ali nós vamos nos encontrar com Deus, nós vamos ser curados, libertos, e a nossa família vai ser restaurada. Nós vamos escrever, com a graça de Deus, uma nova história de amor vai ser escrita. Os noivos, né? Certamente ali vão ficar mais confirmados naquilo que estão prestes a buscar, que é o matrimônio. Os namorados também vão ali rezar e vão começar a pensar melhor, conversar sobre coisas importantes, porque não conversa e depois que casa fala, mas eu não sabia, mas não sabia por quê, não conversou. Então, você vai ver a propaganda, tá bom? No final do vídeo. Para você que é aqui de Bebedouro, não tem muito esforço, só decisão, né? Para quem talvez é de outra cidade, um pouquinho mais, mas vale a pena. Então vamos participar desse aprofundamento domingo, 17 de setembro, na Capela de São José, que é uma outra capela que a nossa comunidade tem, no Residencial Bebedouro, 8 horas da manhã, início da missa, terminando às 4 da tarde. Quem vai estar conosco são os nossos irmãos de Matão, da comunidade Anúncio. Mas o senhor tem programação lá também. Tem, esses dias agora, sim, né? Lá no dia 17 isso. Não mais, mas hoje tem. No dia 17 também. Também, padre? Olha lá, então já pode fazer propaganda. Hoje nós temos lá, né, os romeiros que já vão chegando ao santuário, tem as várias missas, né, da nossa programação. Então no dia 7 de setembro, principalmente, dia 8, as várias missas em honra da Virgem Montesina, começando à 1 da manhã. Depois temos os vários horários ao longo da manhã, a procissão. Também no dia 9 em honra de São Sebastião, dia 10 em honra do Divino Espírito Santo, e a comunidade vai estar lá no dia 10, vamos, né? Vamos estar lá, com a graça de Deus. Participar da missa Corações das 9 horas. ardentes, vamos lá com a gente. Vocês que moram perto aí do santuário, vamos se encontrar, né, padre? Isso. Então no dia 10 de manhã tá aí um compromisso lá no santuário, também com a comunidade Jesus Caminho Seguro. E no fim de semana seguinte, 16 e 17... tem também a parte social, tem as missas habituais ali do santuário, né? Todo domingo tem a missa, mas tem também a parte da festa, né? Como não houve 2 dias, o domingo à noite e a segunda-feira, então a comissão achou por bem jogar para o fim de semana da frente. Então por isso que nós ainda teremos compromisso lá no dia 16 e 17 também,
lá no pavilhão de festas. E assim nós vamos caminhando, e amanhã nós vamos estar aqui. Hoje é feriado, mas rezando, né? Não deixando aí esmorecer, né? Amanhã, então, nós vamos conversar sobre uma outra arma espiritual que a igreja nos oferece, que é o sacerdócio. Mas amanhã você vai entender o que é que realmente essa arma aqui significa, o sacerdócio, tá bom? Curte, compartilha, pode convidar a gente, pode entrar a gente no grupo até no dia 29. Não tem importância, nós vamos estar caminhando nesse tempo aqui de retiro quaresmal, tá bom? De quaresma de São Miguel Arcanjo, não retiro quaresmal, de quaresma de São Miguel Arcanjo. Vamos pedir a benção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.